Bom, gente, nosso tema de hoje vai ser uma coisinha bem importante, tá? Vai ser um trabalhinho no PowerPoint com alguns requisitos que eu vou fazer para vocês. Eu vou pedir ali alguns conteúdos necessários, tá? Para quem tiver no computador, vai ser feito o trabalho com 10 slides, tá? Para quem for fazer no celular, vai fazer um trabalhinho de 5 slides. Justamente porque já dá mais trabalho fazer no celular, por não ter teclado nem mouse, né? Aqui vai fazer 5 e aqui 10. O conteúdo do nosso trabalho vai ser o seguinte: vai ser essa pandemia que tá tendo aí do Covid-19, só que vai ser alguma coisa para conscientizar a galera, beleza? Por exemplo, primeiro slide, né? O que que vai ser feito? Vai ser feita a apresentação ali do vírus, né? Aí eu já salvei algumas coisas na internet, no Google ali, peguei algumas imagens já, e vocês podem pegar lá também. Eu peguei algumas aqui que eu vou utilizar, certo? Eu peguei aqui, ó, para capa, né? Vou colocar aqui no primeiro slide de capa. Peguei uma foto do vírus, dos continentes ali, como se tivesse um gráfico atrás ali mostrando que está subindo, né? Aí o que que vocês podem fazer aqui? Olha só, gente. A gente vai fazer o seguinte: no primeiro slide, vocês vão colocar o nome de vocês, tudo bem bonitinho lá, fazer um cabeçalho bonitinho. Então, para quem está aqui no computador, abuse dos efeitos, tá, gente? Que eu vou analisar bastante isso. Por exemplo, aqui vocês têm o Word Art para colocar, coisa que no celular a gente não tem, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu vou exemplificar, como eu não tenho imagens salvas aqui nesse emulador do celular aqui, eu vou exemplificar essa imagem que eu coloquei aqui como se fosse uma forma aqui, né? Aqui eu tenho imagem, né? Para mim colocar, só que eu vou colocar utilizando uma forma só para vocês verem que dá para fazer as mesmas coisas, apenas com alguns recursos um pouco limitados, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui eu já vou pedir o slide em branco no layout, indo para baixo. Então aqui eu tenho em branco, para poder ter a liberdade de fazer o que eu preferir ali. Coisa que eu vim aqui, né, no layout em branco. Pode ver que ele está até selecionado aqui. Vou usar aqui uma forma, vou usar uma forma para mim colocar aqui no slide, certo? Eu vou colocar aqui também, ó. Aí aqui eu tenho Word Art, né? Eu posso colocar um Word Art aqui. Aqui no celular, eu vou ter a possibilidade só de criar uma caixa de texto, que é essa daqui. Eu não tenho tantas letras com design diferenciado que nem eu tenho aqui no computador, né? Que tem vários estilos que eu posso estar utilizando, certo? Aqui para o celular eu não tenho tantos estilos. O que dá para mim fazer é pintar, aumentar um pouco o tamanho, utilizar negrito, itálico, sublinhado, trocar a cor, né? O estilo.
Tudo isso eu tenho essas possibilidades de estar fazendo. Certo? Então aqui eu vou aumentar o tamanho dessa. Aumentar o tamanho da fonte aqui. Eu dou os parabéns para quem consegue fazer tudo na tela do celular. Eu com o mouse aqui é difícil de achar os pontos certos para clicar já. Vou colocar aqui 72. E o que vai ser feito, né? Mesma coisa do computador aqui. Vocês vão colocar o nome de vocês, tudo bem bonitinho. Dá até para colocar uma frase aqui, tipo trabalho de conscientização, ou maneiras de prevenção contra a Covid-19. Alguma coisa, um título ali, né? Dá para vocês colocarem. Vou até colocar aqui no celular já para mostrar. Vou adicionar aqui. Vou colocar do coronavírus. Vou aumentar de tamanho também. Pronto. Exemplo, tá, gente? Aqui no computador, eu coloquei a foto que eu já tinha salvo. Já deu para mim colocar um design já diferenciado na letra. E aqui no celular eu fiz como a foto, como se ela fosse uma forma azul ali, tá? Mais básico ali, só para estar exemplificando isso para vocês. O que eu vou ter que fazer, né? Vou colocar toda essa informação aqui também. Certo, vamos colocar aqui. Algumas coisas eu posso colocar a mais aqui no computador, no próprio design do que eu estou fazendo, né? Formatar. Estou com as letras selecionadas. Eu tenho estilos que eu posso mudar das letras depois que eu fiz ela. Vou colocar mais escuro nas duas, né? Para deixar padronizado. Assim. O que mais que eu posso estar utilizando aqui, ó? Porque fica meio estranho de ler isso aqui com esse fundo, né? Então eu posso estar dando mais um efeito aqui, ó. Efeito no texto. Vamos colocar um brilho. Ó, tenho mais opções de brilho aqui, ó, que eu posso estar utilizando, né? Alguns que ele já tem pré-determinado no próprio aplicativo e eu tenho mais opções de brilho. Isso são ferramentas que vocês só vão encontrar no computador, tá? Ó, mais opções de brilho. Ele abre um menu lateral, onde eu posso estar colocando aqui, ó. Digamos que eu selecione um desses brilhos aqui.
Já aparece aqui ó, a cor do brilho, a pré-definição que ele tem, o tamanho, né, e a transparência. Aí digamos que eu queira colocar aqui, ó, preto, já fica um brilho preto. Digamos que eu queira colocar menos transparência, deixar ele bem escuro, né? Certo? Dá para fazer a mesma coisa com o de baixo, para padronizar. Ó. 29 pontos, vamos colocar 30 aqui, para arredondar. Transparência 7, vamos colocar 10 para arredondar, certo? Beleza? Aí a gente deixa as opções ali. 30, 10, vamos colocar no de baixo a mesma coisa para ficar igual. Então eu vim aqui no efeito, né? Só para ele me dar algum efeito aqui, eu coloquei a cor preta. Quantos pontos tinha? 30. Nível de transparência, 10. Certo? Estou padronizando. Ok? O que vai ser feito aqui, né? Nessas formas de prevenção da Covid-19, aqui, do coronavírus. No computador, vocês vão fazer 10 slides. Os requisitos vão ser, olha só. Requisitos. Vocês não vão utilizar o design aqui para colocar, tipo, um design aqui no meu slide e tal, né? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem alguma imagem na internet que faça como se fosse um fundo, né? Por exemplo, vamos colocar aqui esse daqui. Eu procurei algumas molduras aqui para estar colocando, para estar usando com vocês. Certo? Uma moldura aqui, alguns tubos de ensaio aqui, acho que combina com o tema, né? Prevenção. O que a gente tem que fazer com prevenção? Por exemplo, prevenção, eu vou ter algumas características que eu vou exigir por slide, que vão ser. Eu salvei algumas coisas aqui, né? Que eu coloquei como se fosse a pessoa ir até o supermercado. Ir até o supermercado, então, ó, vou colocar aqui em cima, vamos botar outra aqui também. É que eu falei 3 imagens, vamos inserir 3 imagens aqui. Que seria a pessoa lá no mercado. Vou colocar mais uma. Que seria a hora que ela chegou em casa, ela estaria lavando as compras. Certo? Uma maneira de prevenção. Eu peço que vocês abusem dos efeitos, tá, gente? Para ficar uma coisa bem caprichada aí. Quando vocês colocarem aqui, por exemplo, aí no mercado, de máscara, de luva, né? E ao chegar em casa, lavar todos os produtos que foi feita a compra. Então, isso é uma maneira de prevenção. Obviamente que eu vou estar sempre analisando os efeitos que vocês colocaram, o trabalho em si, tá, gente? Quero ele bem caprichado aí, ó. Dá pra gente colocar ele menor aqui, né? Vou colocar um mais simples, uma moldura mais simples.
3 itens, certo? 3 imagens que eu coloquei aqui. E eu vou colocar também uma frase. Não vou colocar essa, vou colocar do mercado, né? Pronto. E o que que vai ser feito, né? Os efeitos. Colocar os efeitos nos objetos. Eu não coloquei efeito em nada ainda, nem no primeiro slide, nem aqui no segundo, tá? Preparei só o slide. No terceiro, mesma coisa, vocês colocariam a moldura, outra forma de prevenção. Ah, quando sair de casa, use sempre a máscara. Ah, quando fizer isso, utilize sempre. Então, eu até enviei um quiz para vocês de conscientização lá no WhatsApp, vocês podem até utilizar aquilo lá, tá? Lembrando que no computador vão ser 10 slides, tá? Então vão ser, primeiro slide será da apresentação com o nome de vocês, uma frase de conscientização, alguma coisa do tipo. 8 slides no meio, que seriam todos eles de formas de prevenção, e o último slide seria, pode ser algum vídeo, ou até mesmo que nem eu coloquei um GIF aqui, ó, optei por achar um GIF na internet, que seria uma imagem animada, né? Então, ó, tem uma imagem animada aqui com o GIF, né? Então, observe, coisas que são extremamente necessárias vocês fazerem tanto no computador, tanto no celular. São as animações e as transições. As transições é de um slide para quando ele passa de um para o outro, e as animações são em cada objeto, né? Então, observem que ele está numerado, meus slides aqui. Digamos que esse seria o meu primeiro slide de apresentação. O terceiro seria o último, né? No caso, para quem está fazendo no computador, seria o 10º. E para quem está fazendo no celular, seria o 5º. E aqui o 2 seria todo o conteúdo do meu slide, com moldura, todo o conteúdo necessário, que vão ser 3 objetos de foto, né? Eu digo objetos porque são objetos que a gente vai ter que animar um por um. 3 fotos ali e a mensagem conscientizadora daquele conteúdo ali, certo? Então vamos lá. No primeiro eu já vou colocar aqui a transição, que é como ele vai aparecer, né? Vou colocar a cortina aqui, ó. Depois eu tenho os objetos, né? Que são os word arts aqui que eu coloquei na frente. Aqui na animação vamos colocar esse efeito aqui, subir. E eu quero que ele venha de cima. Ó, eu quero que ele venha de cima. Aqui eu tenho painel de animação no computador, uma vantagem que no celular eu não tenho. Aqui no celular vocês vão ter que observar bem a ordem, né? Quando vocês clicam aqui, que vocês vão pegar a animação, ó, efeito de entrada, subir, beleza? Eu quero aqui que ele venha, propriedades de efeito, eu quero que ele venha de cima, né? Ó, de cima.
Beleza. Agora eu vou pro efeito 2. Seria aqui embaixo, né? Eu coloco um efeito de entrada também. Eu quero que ele subir. Esse daqui ele poderia vir de baixo mesmo, né? Ó, de baixo. Beleza, aí um vem de cima e outro vem de baixo. Ele numera os efeitos, efeito 1, efeito 2. Aqui no computador, ó, ele já numerou efeito 1, que eu coloquei o efeito aqui. Coloquei aqui a propriedade para ele vir de cima. Aqui, ó, no segundo WordArt, mesma coisa, adiciono efeito aqui, ó, subir. Só que dessa vez eu quero que ele venha de baixo. Ele já está vindo de baixo, na verdade, né? Ó, já está vindo de baixo, que é o padrão do efeito. Certo? Mesma coisa, ó, número 1, número 2. Mesma coisa que ele fez no celular, número 1, número 2. Que seria o quê? Vamos dar iniciar a animação aqui, tecla F5. Ó, efeito de transição, abrindo a cortina, certo? Quando eu clicar, ele vai me dar o primeiro efeito. Cliquei de novo, me deu o segundo. Ele veio de cima e de baixo, certo? Ainda não coloquei nenhum efeito aqui, nem aqui. Aqui é só um GIF animado do vírus, certo? O que que eu quero fazer aqui, que são características que vocês vão, que eu quero cobrar de vocês que estão fazendo no computador? Seria as propriedades de cada efeito. Aqui vocês observaram que eu tive que dar um clique para ele entrar Covid-19, depois eu tive que dar outro clique para formas de prevenção aqui, certo? Eu quero que venha tudo junto. Ó, aqui no painel de animação que eu abri com esse botão aqui, deste menu, então, ó, vou clicar duas vezes no efeito. Eu tenho todas as características do efeito que eu já mostrei para vocês. O som, para onde que ele vai, para que direção que ele vai seguir, o efeito, se vai demorar mais, demorar menos, intervalo, que é ou quando eu clico com o teclado ou o mouse, enfim, já mostrei isso aqui para vocês. Eu quero que esse venha com o anterior, né? Eles entrarem juntos. E eu quero também que venha não tudo de uma vez, eu quero que venha por letra, certo? Vou diminuir o tempo de espera de cada letra, vou colocar aqui 5%, vou diminuir pela metade. Ó, certo? O de cima eu vou fazer a mesma coisa. O intervalo eu não vou mexer, com o clique mesmo, tá? Só o segundo que eu mexeria. Aqui eu quero também por letra, no intervalo de 5. 5% de demora entre as letras, certo? Vamos ver se ficou correto do jeito que eu configurei ali. Efeito de transição, certo? Agora os efeitos personalizados nas letras, certo? Do jeito que eu queria. Beleza, ainda não coloquei efeito aqui, ali o GIF. Ok. Observem o seguinte. O primeiro eu coloquei efeito de transição. Olha lá. E tem uma estrelinha. Aqui no 2 não tem a estrelinha, porque eu não coloquei efeito de transição, que é esse efeito aqui, né? Transição aqui em cima, eu tenho os estilos de efeitos que eu posso estar utilizando. Observe, vou colocar um qualquer aqui, só para vocês verem como ele coloca a estrelinha lá. Coloquei um qualquer, ele já me mostrou a estrelinha lá. A mesma coisa acontece no celular, tá, gente? Ó, ali eu já coloquei um efeito de transição, ele até tá com a estrelinha ali. Eu tava mexendo nesses efeitos quando eu tava fazendo aqui. Se eu adicionar mais um slide, ele ainda não aparece lá, ó, certo? Porque não tem efeito de transição. Então eu colocaria aqui, ó, transição. A partir do momento que eu adicionar um efeito aqui, ele aparece a estrelinha lá, ó. Adiciono o efeito aqui, a estrelinha já apareceu lá. Isso é só uma marca para mostrar que tem o efeito, tá? Agora, os efeitos de animação, que é entre os objetos que vocês forem adicionando um a um,
Cada um deles aparece da seguinte maneira, numerando, certo? Por exemplo, aqui ele está número 1, lá no de baixo também está número 1. Porque no painel de animação tem aquela possibilidade de colocar um efeito quando entrar o outro. Aqui no celular eu não tenho essa possibilidade. Justamente por isso que ele numera os efeitos ali sequenciais, certo? Para mim alterar qualquer um dos efeitos, eu tenho que clicar em cima dele. Ele até me dá a possibilidade de excluir ou até mesmo alterar aqui embaixo nas propriedades, ó. Certo? Segundo slide, eu quero que vocês façam o seguinte, como vai ter 3 fotos, que vai ser uma da prevenção e as outras duas, como a pessoa deve se comportar perante aquilo, né? Por exemplo, no mercado, tá de máscara e tudo mais, chegou em casa, lavou. Eu quero que as imagens entrem junto, lembrando que para quem está no computador, tá, gente? Para o celular, vocês podem fazer um efeito, entrar um de cada vez. Só que as únicas características que eu também vou cobrar para quem estiver no celular é a direção dos efeitos, por exemplo, depende muito dos efeitos que vocês usarem também. Mas eu acho que vai ficar bem legal vocês colocarem o efeito de subir, tá? Normalmente, ó, vou colocar o efeito subir em uma imagem, vou selecionar outra, vou colocar também aqui o efeito de subir, e aqui o de subir também. Aparentemente, tá tudo subindo, ó lá, vai subir um por um. Subiu, 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 certo? Vocês coloquem as direções, certo? As direções de subir de um lado, de outro, por exemplo. Não coloca sempre pela mesma direção. Por exemplo, essa imagem está aqui, eu vou querer que ela venha lá de baixo ali, ó. Daí então essa daqui vai vir lá do outro lado. Então, de baixo, né? Aqui. E daí essa daqui pode vir de cima. Olha só, vamos reproduzir aqui. Pode vir até essa em terceiro, né? A do meio. Vamos colocar lá, vamos ver. Certo. Coloquei nas direções que eu quero. E pode colocar também, para quem tiver no computador, claro, né? Porque essa possibilidade eu não tenho para quem está no celular. Mas eu posso colocar aqui para ela vir junto com o efeito anterior. Certo? Vamos colocar outra aqui também, junto com o efeito anterior. Certo. Ó, ficou tudo numerado como 1, 1 e 1. Aí depois eu vou... Digamos que eu queira colocar uma ênfase aqui também, tá? Para chamar a atenção. Digamos que eu coloque só uma ênfase nesses de trás aqui, para ele ficar dando uma piscada nos de trás. E esse daqui que ele está lavando aqui fica sempre aparecendo. Vamos lá. Adicionar um efeito de ênfase, um pulso, ó. Aí no outro aqui também um pulso. Opa. Coloquei na mesma imagem duas vezes. Selecionar a segunda imagem, vai dar certo. Deu. Agora eu vou querer o quê? Que eles fiquem com o anterior. Né? Com o anterior, beleza. Só que eu quero que ela fique pulsando as duas, tá? Até que o slide termine. Aqui, ó, intervalo, eu tenho aqui, ó, repetir. Tem algumas opções aqui até o fim do slide. Estou mostrando algumas características para vocês, gente, para vocês analisarem como algumas diferenças mínimas deixam o slide mais bacana, tá?
Ó, como eu mostrei para vocês fazerem algumas apresentações para começar a ganhar dinheiro com isso, apresentações audiovisual, então vocês têm que abusar dos efeitos, tá, gente? É muito importante isso. Aqui, beleza, agora eu vou colocar aqui algum efeito aqui. Esse aqui eu vou colocar o elástico. E eu vou colocar letra por letra, né? Por letra. Por palavra, não por letra. Certo. Certo. Agora o último slide, que eu não tenho efeito de transição ainda, eu sei porque não tenho a estrelinha ali. Aqui eu coloco o efeito de transição. Vou escolher um bacana aqui. Esse aqui. Certo. Vamos ver como é que ficaram. F5 para iniciar a apresentação. Efeito de transição. Aí vai ter os efeitos de entrada juntos, né? Beleza. Agora um efeito de transição. Ó, efeito de entrada, os três objetos juntos. Ó, vai ficar piscando a imagem, como eu programei. E vai entrar as letras, ó. Certo? Efeitos personalizados, tá, gente? Aí depois terminou de entrar as letras, efeito de transição. E vai entrar o GIF animado da Covid. Dá para vocês colocarem também um vídeo aqui no final, alguma coisa do tipo, isso eu mostrei para vocês, tá? Aqui no inserir. Só que eu quero também que vocês coloquem uma música, né? Para colocar ali na apresentação de vocês. Ó, tipo essa daqui. Vou colocar aqui o símbolozinho do som aqui em cima para ficar ali, né? Vou colocar ele aqui em cima, lembrando que, para quem está no computador, tem que determinar em quantos slides essa música vai tocar. Ela só vai parar depois, como eu fiz três aqui, ela só vai parar depois de 3 slides. Certo? Ok. Vamos lá. Agora, também, para quem tiver no computador, vai fazer o seguinte, vai testar os intervalos, né? Testar os intervalos da apresentação. Para ela contar o tempo certinho ali da apresentação de vocês, para depois, caso vocês queiram salvar em vídeo, dá para vocês conseguirem fazer. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, testar intervalos. Ele vai, efeito de transição aí, ó, abrindo a cortina. Certo? Tá feito aqui a minha apresentação de 30 segundos. Primeira vez, quando eu não gravo, não testo os intervalos, eu tenho que ir clicando uma por uma. Depois que eu testo os intervalos, ele já vai automático naquele tempo que eu determinei. Então, dá para salvar para quem está no computador, ó. Salvar como, né? Salvar como aqui a apresentação. Posso salvar como vídeo, tá? Como é que se salva isso como vídeo? Aqui, vídeo MP4. Estão vendo? MPEG 4 aqui, ó.
Clicando aqui, ó, ele já vai fazer a apresentação de vocês virar um vídeo. E aí dá para salvar. Aqui embaixo ele vai aparecer, ó, criando vídeo apresentação 1.mpeg4. Demora um pouquinho, tá? Normalmente para fazer essa apresentação em vídeo. Porque ao estar criando um vídeo, ele está usando bastante processamento do computador. Ó. No celular, gente, eu não tenho essa possibilidade de estar salvando como vídeo e nem colocando algumas características que eu fiz no computador para vocês verem. O celular ele serve mais como um quebra-galho, para às vezes estar conseguindo fazer uma alteração, alguma coisa assim. Mas não quer dizer que eu não consiga ver a apresentação do computador no celular. Eu consigo, tá? Mas eu não consigo ter todas as funções e ferramentas que eu encontro lá, certo? Então ele fica um pouco limitado nisso. Beleza? E lembrando, gente, se vocês quiserem pegar alguma coisa na internet que precise tirar o fundo, deixar transparente ou alguma coisa do tipo, como vocês ainda não passaram pela matéria de Photoshop, vocês mandem para mim o que vocês precisam, eu tiro para vocês ali, depois eu mando para vocês com o fundo transparente para vocês estarem utilizando aqui, certo? Mas eu vou cobrar bastante as características aí do visual, tá? Efeitos visuais e algumas características nos efeitos do painel de animação, beleza? Para quem está fazendo no computador, eu vou querer que foque bastante nisso daí. Lembrando que para quem está no computador são uma apresentação de 10 slides. O primeiro slide seria a apresentação, né? Dela mesmo. A última seria a forma do o estilo do vírus, que eu optei até por um GIF, mas dá para colocar até um vídeo. E os 8 slides do conteúdo, as formas de prevenção, certo? Para quem está no celular, são 5, então o meio vai ficar com 3 slides e 5 slides ao todo. Beleza, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá? E eu vou estar ajudando vocês a fazerem a retirada do fundo, deixar transparente caso vocês queiram alguma imagem para tirar o fundo lá na internet. Beleza, pessoal?